Amém? Acontece que a profecia, Daniel diz, olha, você quer entender os 2.300 anos? Eles vão começar no ano 457. Esse vai ser um período de oportunidade para o teu povo, mas o teu povo não vai aceitar. Então, haverá ainda um período de 1810 anos e o santuário será purificado. Somando, quando matemática, soma, quando o ano zero, você vai chegar no ano de 1844. É interessante que aquele chifre pequeno jogaria por terra a verdade e perseguiria o povo por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Ou seja, por 1260 anos. Olha o que diz Daniel em Daniel 12. Abra a tua Bíblia ali. Daniel 12, versículo 11 e versículo 12. Ele diz assim, ó: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Sabe por quê? Porque esse período de perseguição foi aqui, ó. Começou no ano 538, terminou no ano de 1798. Mas o decreto foi feito no ano de 508. Então, se você conta 508 a 1798, são exatamente 1290 anos de perseguição ao povo. E se você conta de 508 até 1844, são exatamente 1335 anos. O que o profeta está dizendo é o seguinte: bem-aventurado aquele que chega até 1844, bem-aventurado aquele que estiver vivendo depois de 1844. Por quê? Porque em 1844 o santuário seria purificado, Jesus começaria o seu processo de juízo no céu, no santuário celestial, conforme o livro de Hebreus indica, e um povo seria levantado por Deus em 1844 para anunciar esse juízo, para dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que em 1844 surgiu um povo que depois passou a chamar-se de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Anunciando juízo, anunciando Jesus vai virá em breve, anunciando a lei de Deus é válida, anunciando somos salvos pela graça, anunciando aceite o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, não o evangelho fracionado, mas o evangelho eterno. Portanto, quando Deus se revela para Daniel, milhares de anos atrás, Deus revela detalhes da vida de Daniel, da história da humanidade para Daniel. O que eu entendo com isso? Algumas coisas. Primeiro, Deus é o Senhor da história. Ele não é refém da história. Ele conhece detalhes de tudo que vai acontecer na história. Segundo detalhe, Deus responde às orações. Amém? Terceira coisa que aprendemos aqui: Deus daria um tempo de oportunidade aos judeus, e Ele também dá oportunidade a cada um de nós hoje, para que o aceitemos. Quarto, o ministério dos anjos é uma realidade na nossa vida e na igreja. Quinto, o santuário que seria purificado não era um santuário terrestre, mas o maior, o celestial, de maior abrangência, e seu alcance seria universal. E sexta lição: Deus teria um povo remanescente na terra, o Israel espiritual, que se levantaria depois de 1844 para anunciar a mensagem do juízo, para anunciar que Deus é o Criador, para anunciar que a lei é eterna e para anunciar que Jesus voltará. Amém? Por isso você não está aqui em mais uma igreja. Você não está aqui hoje em mais uma denominação religiosa. Você está aqui hoje na igreja de Deus, chamada por Deus no momento profético para anunciar uma mensagem profética, a mensagem que Cristo voltará. Amém? Eu pergunto,
Você sente-se chamado também a anunciar a mensagem maravilhosa da salvação? Sim ou não? Claro. E o Márcio também sentiu esse chamado, né, Márcio? Estudou a palavra com a Nadir, o portora, que o encontrou. E o Márcio hoje tomou uma decisão linda de pertencer a esta igreja. Não é mais uma igreja, Márcio. É a igreja da profecia. É a igreja de Deus. Amém? Eu queria chamar o Márcio aqui à frente. Eu queria aproveitar e chamar também a Márcia, sua esposa. Cadê a Márcia? Onde está a Márcia? E o Igor, né? Chamar a família aqui à frente. E a Nadir. Onde está a Nadir? Que coisa linda. Quando alguém toma uma decisão de ser batizado nesta igreja, o diabo tenta trabalhar, ele faz de tudo para trabalhar. Você vai ver que o diabo vai fazer de tudo para você não vir à igreja nessa semana. Vai fazer de tudo para atrapalhar as pessoas de virem à igreja nessa semana. Porque essa é a igreja de Deus, que nasceu da profecia. Eu estava na igreja de férias e fui ao culto na igreja central do Rio de Janeiro. O pastor estava pregando, pastor convidado, uma igreja grande, mais de 1000 membros. De repente alguém grita do lado, dá um grito forte e se atira no chão. Começa a rolar de um lado para o outro. E olhei, era um homem que havia sido possesso pelo inimigo. O pastor parou de pregar um pouco, os diáconos vieram com os anciãos, pegaram ele com muita dificuldade, o levaram para a sala dos fundos e ele foi gritando e berrando. E eu estava sentado ali, de férias. Minha esposa olhou para mim e disse: "Você não vai lá?" Não sei, eu falei: "Tem gente atendendo?" Ela disse: "Você não é pastor só lá, você é pastor em qualquer lugar. Férias de trabalho, mas não da missão, vai lá." E eu levantei e fui. Cheguei lá atrás, ali estavam vários irmãos, havia um pastor jubilado ali também, aposentado, eu também cheguei ali. E começamos a orar e cantar e oramos fervorosamente, e o diabo libertou aquele homem. Amém? E começamos a conversar com aquele rapaz. E ele disse assim: "Meu pai, quando era criança, meu pai é satanista. E quando era criança, meu pai me dedicou para o diabo. Eu fui dedicado para o diabo. E eu sempre tive vontade de conhecer essa igreja. Mas todas as vezes que eu passo na frente da igreja adventista, o diabo diz, porque eu fui dedicado para ele. O diabo me fala: não entre nessa igreja, porque se você entrar nessa igreja, eu vou te possuir." E naquele dia ele disse: "Eu desafiei o diabo, e eu entrei, o diabo me possuiu. Mas Jesus é maior." Amém? E ele foi liberto. Porque o diabo tem uma atenção especial para esta igreja, a igreja da profecia. Você lembra de Apocalipse 14? A quem o dragão persegue? Irou-se o dragão e foi pelejar contra uma igreja e seus descendentes. Quem são eles? Que diz o texto bíblico lá? Você lembra de qual? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E hoje o inimigo tentou atrapalhar para que o Márcio e a Márcia não viessem também, né? O que ele fez? Ela vindo para cá, no centro, embaixo, o carro quebrou, só na boca das marchas. Vai ter que fazer. E era pedra. Amém? Algumas coisas vão acontecer essa semana para que os seus convidados não venham. Vai quebrar um carro, vai vir parente na hora dele vir para a igreja, vai ter problema de saúde. Por isso a gente tem que orar, irmãos, que é um grande conflito, irmãos. Você está feliz, Márcio? Muito feliz. Amém? Glória a Deus. E quantos estão felizes com o Márcio? Deixa eu ver. Que legal. E aqui é uma dupla dinâmica, né? O Márcio e a Márcia, né? Eu conheci uma vez, eu fui pastor de um casal chamado Valdo e Valda.
encontrei um outro casal interessante, Márcio e Márcia. Você está feliz? Você um dia quer também dar esse passo? Que legal. Vamos orar pela Márcia, irmãos, para que ela também dê esse passo em breve. Quantos gostariam de orar por ela? Márcia, Deus vai abençoar vocês, tá bom? Aqui é o Igor, né? Parabéns, Igor, tá? Tá aqui. Irmã Nádia, e a senhora está feliz com a família? Tem explicação. Tem explicação. Isso é uma bênção de Deus. Vale a pena testemunhar de Jesus? Com certeza, vale. Com certeza. Amém. É uma alegria, irmãos, quem se batiza, mas também é uma alegria quem influencia a pessoa. Pastor João Paulo, o senhor tem mais 3 perguntinhas para o Márcio, né? Quais são? Eu tenho 3 perguntas simples. O Márcio já as respondeu perante os estudos em que ele fez. Mas perante a Igreja Adventista, todas as vezes que uma pessoa toma uma decisão pelo batismo, ela expõe isso de forma pública. E eu tenho 3 perguntas simples para fazer para o Márcio hoje, nessa manhã, e eu gostaria de fazê-las de forma breve. Márcio, depois dos estudos, depois dos encontros, você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e decide dedicar a sua vida em favor da pregação do Evangelho? Amém. 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 Você entende que os estudos serviram para que você se fortalecesse nas crenças que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, incluindo o sábado como o dia do Senhor, e você decide guardá-las como uma demonstração do teu amor a Deus? Amém. Amém. E última, você decide ser batizado como uma decisão pessoal sua e decide dedicar tudo o que você tem, tudo o que você é, em favor do trabalho de Deus, sendo o seu tempo, sendo os seus talentos concedidos por Deus, sendo o seu tesouro, sendo, enfim, tudo que Deus concedeu à sua vida? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para vocês? Poderíamos ajoelhar para a gente orar pela família? Obrigado, Senhor Deus, pelo Márcio, pela Márcia e pelo Igor. Eles aceitaram não uma mensagem humana, mas a mensagem da palavra. Obrigado pela Nadir, que se colocou nas mãos do Senhor para testemunhar para eles do Evangelho maravilhoso, do amor de Jesus. E agora, Pai bondoso, abençoa eles, para que a sua família seja abençoada para a honra e a glória de Deus. Tenha paz, tenha fé, tenha saúde, tenha sabedoria para tomar decisões, tenha esperança. Em teu nome, Pai, agradecidos oramos. Amém. O Márcio agora vai ali para o tanque batismal. Enquanto ele vai, a família vai ficar aqui, ver de perto o batismo. Eu queria fazer um convite também, para ver aqui bem de perto o batismo. Eu queria convidar todas as crianças que ainda não